Saí de uma consulta médica rotineira de 20 minutos e voltei para descobrir que minha filha havia vendido minha casa. Sem meu consentimento. Com um caminhão de mudança estacionado na porta, pessoas estranhas entrando e saindo com minhas coisas e papéis forjados na mão dela. E quando liguei para a polícia na frente dela, descobriram que era crime. Descobriram que ela havia cometido fraude. E então tudo explodia. Se você está ouvindo uma história como essa, histórias onde a família comete crimes contra você, onde a traição vai além do emocional e entra no ilegal, onde você precisa chamar a polícia porque seus próprios filhos são criminosos, se inscreva no canal agora. Porque histórias assim, elas precisam ser ouvidas. Deixe um comentário aí embaixo. De onde você está ouvindo essa história? Qual é a sua cidade? Meu nome é Francisca. Tenho 72 anos. E o que vou contar a vocês é tão perturbador, tão absurdo, que durante muito tempo eu não consegui contar para ninguém, porque achava que as pessoas não iam acreditar. Mas aconteceu. De verdade aconteceu. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Acordei cedo, tomei meu café com aquele bolo de nata que eu mesma faço desde que meu marido faleceu há 6 anos. Olhei pela janela da minha sala para minha casa. Essa casa que meu marido e eu compramos quando casamos. Essa casa onde criei meus 2 filhos. Essa casa que era literalmente minha vida inteira construída em tijolos, vidro e memórias. A consulta com o Dr. Henrique era de rotina. Apenas um check-up para verificar a pressão, alguns exames de sangue, aquelas coisas que a gente faz quando chega em uma certa idade para garantir que está tudo funcionando direito. Nada de especial. Saí de casa às 9 da manhã. A consulta foi às 10. Durou seus 20 minutinhos normais. E eu estava de volta às 10h45. Quando virei a esquina da minha rua, percebi que algo estava estranho. Havia um caminhão grande estacionado na frente da minha casa. Um daqueles caminhões de mudança. Grande demais. Profissional demais. Para estar ali. Meu coração começou a bater mais rápido. Mas pensei. Talvez seja para a casa ao lado. Talvez o vizinho esteja se mudando, e eu simplesmente não havia notado que ele havia colocado sua casa à venda. Mas quando virei para o caminho de acesso da minha casa, percebi que o caminhão estava bem ali, na frente de meu portão. Bem ali mesmo. E então eu a vi. Marisa, minha filha, 48 anos. De pé, em frente à minha porta, com uma pasta grossa de papéis nas mãos, conversando com 2 homens de uniforme e um terceiro homem de terno que eu não reconhecia. Marisa! Chamei, saindo do carro com o coração ainda acelerado. O que está acontecendo? Por que tem um caminhão? Marisa se virou para mim. E naquele momento, naquele segundo exato em que nossos olhos se encontraram, eu vi algo no rosto dela que eu nunca havia visto antes. Não era tristeza. Não era preocupação. Era frieza. Pura frieza. Mãe, disse ela caminhando em minha direção, aquela pasta de papéis ainda firmemente em suas mãos. Bem-vinda em casa. Bem-vindo em casa? Marisa, o que significa isso? Por que tem um caminhão aqui? Mãe, senta aí. Ela apontou para um banco que estava próximo à porta da frente. Um banco que eu havia comprado há 3 anos e que estava sempre naquela varanda. Preciso conversar com você sobre uma decisão importante que tomei. Decisão? Aquela palavra me deixou com frio na espinha. Mas mesmo assim, fui até o banco e me sentei. Minhas pernas não estavam muito firmes. Marisa começou a falar, e com cada palavra, eu sentia como se alguém estivesse me puxando para um abismo. Mãe, eu vendi a casa. Silêncio. Completo. Absoluto. Silêncio. O quê? Consegui dizer após alguns segundos que pareceram horas. Eu vendi a casa, repetiu Marisa, abrindo aquela pasta de papéis. Pensei muito sobre isso, e chegou à conclusão de que seria melhor para todos. Você tem 72 anos. Cuidar de uma casa desse tamanho é muito para você. Muito trabalho, muita manutenção. Então eu encontrei um comprador muito interessado, muito sério, e... Eu levantei do banco. Não conseguia ouvir mais. Levantei tão rápido que quase perdi o equilíbrio. Marisa, você vendeu minha casa? A minha casa? Sim, mãe. E já está tudo acertado. O comprador é o Sr. Rodolfo.
É um homem muito legal, um empresário. Ele vai assinar os papéis hoje ainda. Por isso o caminhão. Suas coisas já vão ser removidas e levadas para um apartamento que eu aluguei para você. Um lugar menor, mais prático, mais fácil de manter. Você vai ser muito mais feliz lá. Acredita em mim. Enquanto ela falava, eu estava observando aqueles homens de uniforme que estavam começando a entrar em minha casa. Eles estavam literalmente entrando pela minha porta, começando a remover coisas. Móveis, quadros, aquele vaso que meu marido me deu no nosso 30º aniversário. Marisa, você não pode fazer isso, disse eu, minha voz tremendo. Isso é minha casa. Meu nome está na escritura. Você não pode simplesmente vender. Seu nome está aqui. Ela levantou um dos papéis. Você assinou a documentação. Eu peguei aquele papel de sua mão. E enquanto lia, senti uma sensação de irrealidade tomar conta de mim. Porque aquela assinatura, aquela que estava na documentação de venda, aquela que autorizava a transferência de minha propriedade, não era minha. Não era minha assinatura. Não tinha como ser. Eu não assinei isso. Sussurrei. Mãe, você está confusa, respondeu Marisa, tentando pegar o papel de volta de mim. Você assinou sim. Talvez não se lembre. Mas eu lembrava. Eu lembrava de cada assinatura que já havia feito na minha vida. E aquela ali, naquele papel, com meu nome na frente, aquela era uma falsificação. Meu corpo começou a tremer. Não era raiva. Não era apenas medo. Era a realização de que minha própria filha havia cometido um crime. Havia forjado minha assinatura. Havia vendido minha casa. Sem meu conhecimento. Sem meu consentimento. E agora, bem na minha frente, pessoas estranhas estavam carregando minha vida para fora de meu lar. Com as mãos tremendo tão violentamente que quase derrubei o telefone, eu peguei meu celular. Fiz algo que nunca havia feito antes. Liguei para a polícia. Polícia? Disse eu quando atenderam. Eu preciso denunciar um crime. Minha filha está vendendo minha casa sem meu consentimento. Ela falsificou minha assinatura. Tem pessoas aqui tirando minhas coisas. Por favor, vocês podem vir? Do meu lado, Marisa ficou pálida, completamente branca. Mãe, o que você está fazendo? Ela sussurrou. Procurando proteção, respondi. Da minha própria filha. A polícia ainda não havia chegado quando Marisa começou seu discurso de justificativa. Ela estava pálida, sim, mas havia algo de determinado em seus olhos. Era como se ela houvesse ensaiado aquilo muitas vezes antes de me contar. Como se soubesse que eu reagiria assim e já tivesse sua resposta preparada na ponta da língua. Mãe, escuta, disse ela, tentando me pegar pelo braço. Você precisa me ouvir antes de tudo isso ficar ainda mais complicado. Eu afastei meu braço bruscamente. Complicado? Marisa, você falsificou minha assinatura. Você vendeu minha casa. Minha casa. Aquela que papai e eu compramos juntos. Aquela onde você cresceu. Aquela onde seus filhos brincaram. E você está falando de complicado? Sim, mãe. Porque você não entende a situação em que eu estou. Ela abriu aquela pasta de papéis novamente, folheando desesperadamente. Olha aqui, os documentos. Tudo está em ordem. Tudo foi feito de forma legal, profissional. O comprador já assinou. Tudo o que falta é sua assinatura real agora, e depois a gente finaliza tudo. Peguei os papéis de suas mãos. Havia uma cópia da escritura original da minha casa. E logo abaixo, havia um documento que mostrava a transferência de propriedade. No final daquele documento, havia uma assinatura que supostamente era minha. Mas não era. Marisa, isso não é minha assinatura, disse eu, apontando para aquela caligrafia que tinha similaridades com a minha, mas era claramente falsa. Alguém havia copiado meu jeito de assinar, mas não era perfeito. Havia pequenas diferenças. A forma como eu terminava meu sobrenome era ligeiramente diferente. O tamanho das letras não era exatamente o mesmo. Mãe, é claro que é. Ela tentava parecer calma, mas eu podia ouvir o pânico em sua voz. Você só não lembra de ter assinado. Você tem 72 anos. É normal esquecer essas coisas. Eu não tenho Alzheimer, Marisa, respondi, minha voz subindo.
Eu não esqueço de coisas importantes. E vender a minha casa seria uma coisa importante que eu lembraria. Não é só sobre isso. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar algo que havia estado guardando há muito tempo. Mãe, eu preciso falar a verdade com você. Sobre por que fiz isso. Os homens continuavam entrando e saindo da casa com minhas coisas. Eu podia ver através da porta aberta meu sofá sendo levado, meu quadro da sala sendo removido. Aquele tapete persa que meu marido havia comprado em uma viagem para o Irã anos atrás. Então fale, disse eu, meu peito arfando. Explica para mim por que você achou que tinha o direito de vender minha casa. Marisa se sentou naquele banco onde eu havia estado antes. Seu rosto estava enrugado, seus olhos vermelhos, como se ela tivesse chorado a noite toda. Quando ela começou a falar, sua voz era quase um sussurro. Eu estou em dívida, mãe, confessou ela. Em dívida pesada, com gente pesada, gente que não brinca. Eu a olhei. Que tipo de dívida? Apostas, ela respondeu, e aquela palavra saiu de sua boca como um veneno. Eu estava apostando em cavalos, depois em casinos, depois online. Comecei pequeno e pensava que ia recuperar tudo. Mas quanto mais eu perdia, mais eu apostava. Achei que tinha o sistema todo descoberto, que dessa vez ia ganhar grande. Mas não ganhei. Perdi. Perdi tudo. Meu coração apertou. Minha filha estava em dívida por apostas? Minha filha, que eu conhecia desde que nasceu, que eu criei, que eu amei incondicionalmente. Ela era uma viciada em jogos de azar? Quanto você deve? Perguntei, e minha voz soava tão pequena agora. 300 mil reais, ela respondeu. Mas os juros estão aumentando. Os caras que eu devo não são pessoas legais, mãe. Eles ligam. Eles me perseguem. Eles me disseram que se eu não pagar em um mês, eles vão fazer coisas muito ruins. Não só comigo, com minha família, com meus filhos. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo de meus pés. Minha filha havia colocado nossa família em perigo por causa de um vício em apostas. E em vez de me contar, em vez de me pedir ajuda, ela havia decidido vender minha casa. Então você pensou que a solução era me roubar? Perguntei. E havia uma mistura de dor e raiva em minha voz que eu nunca havia sentido antes. Que você ia vender minha propriedade, falsificar minha assinatura, e que tudo isso ia ficar bem? Você tem essa casa, mãe. Você está velha. Você não precisa mais dela, disse Marisa. E aquelas palavras foram como facadas. Esse apartamento que aluguei para você é bem mais seguro. É menor, é mais fácil de manter. Você seria mais feliz lá. E com o dinheiro da venda, eu pagava minha dívida. Tudo ficava resolvido. Ninguém precisava saber. Ninguém precisava saber. Marisa, você forjou documentos. Você cometeu estelionato. Isso é crime. Eu sei que é crime, mãe. Ela levantou os olhos para mim, e havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto agora. Mas eu estava desesperada. Eu estava com medo. Se eu não pagasse aquele dinheiro, essas pessoas iam machucar meu filho. Você entende? Seu neto. Meu filho. Naquele momento, enquanto ela chorava, enquanto aqueles homens continuavam a remover minha vida de minha casa, enquanto eu podia ouvir as sirenes da polícia se aproximando, eu percebi que Marisa realmente acreditava que tinha feito a coisa certa, que no seu mundo distorcido, vender a casa de sua mãe era aceitável se significasse proteger seu filho de mafiosos. O dinheiro, perguntei suavemente. Quanto você conseguiria com a venda? O senhor Rodolfo ofereceu 450 mil, respondeu ela. Com isso eu pago minha dívida, pago os juros e ainda sobra um dinheiro para você viver. Eu ia ajudar você no apartamento. 450 mil. Minha casa, a casa onde minha vida inteira estava guardada, a casa que meu marido e eu havíamos escolhido juntos, valia 450 mil. E Marisa havia vendido por menos do que ela pensava que valia. Você não só falsificou minha assinatura, disse eu lentamente. Você também o fez pelo preço errado. A sirene da polícia ficou mais próxima. A sirene da polícia ficava cada vez mais próxima, e eu podia sentir Marisa entrando em pânico total. Ela se levantou do banco tão rápido que quase o derrubou.
seus olhos piscando desesperadamente entre mim e aqueles papéis que ela ainda segurava em sua mão tremendo. Mãe, você não pode fazer isso, disse ela, sua voz subindo para um tom quase histérico. Você não entende o que vai acontecer se esses caras não recebem o dinheiro. Eles vão me matar. Eles vão machucar meus filhos. Eu a olhei, e naquele momento, apesar de toda a raiva que eu sentia, eu ainda era uma mãe. Ainda era alguém que amava minha filha. Mas também era alguém que havia acabado de perceber que minha filha havia cometido um crime contra mim. Um crime. Você deveria ter pensado nisso antes de falsificar minha assinatura, respondi. Meu telefone ainda em minhas mãos. A chamada com a polícia ainda ativa. Você deveria ter me pedido ajuda em vez de me roubar. Mãe, por favor. Ela aproximou-se de mim, as mãos estendidas em súplica. Cancela a ligação. Cancela agora. Eu prometo que vou consertar tudo isso. Eu vou procurar outro jeito de conseguir o dinheiro. Mas, por favor, não faz isso comigo. Enquanto ela falava, os homens que trabalhavam para a empresa de mudanças continuavam seu trabalho. Mais móveis saindo, mais memórias sendo carregadas para fora de minha casa. Eu podia ver através da porta aberta que eles já haviam retirado quase toda a mobília da sala. É uma ligação gravada? Perguntei para a operadora que estava do outro lado da linha. Essa conversação está sendo registrada? Sim, senhora, respondeu a voz da operadora, profissional e calmante. Tudo está sendo gravado. Você está segura? Há alguém ali te ameaçando? Minha filha está tentando impedir que eu denuncie o crime que ela cometeu, disse eu. E Marisa deixou escapar um som que era entre um grito e um choro. Ela falsificou minha assinatura, vendeu minha casa. Há um caminhão de mudança aqui removendo minhas coisas neste exato momento, sem meu consentimento. Entendido, senhora. Um delegado está sendo despachado para sua localização neste momento. Você pode me dar seu endereço? Enquanto eu recitava meu endereço para a operadora, Marisa tentou me pegar pelo braço. Suas unhas, que estavam bem cuidadas aquela manhã, agora estavam rotas por causa da ansiedade. Seu rosto estava completamente pálido, e havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não, mãe. Não. Por favor. Ela suplicava, sua voz quebrando. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe com quem estou lidando. Eu me afastei dela. Gentilmente, mas firmemente. Então explica para a polícia. Explica para o delegado. Porque eu não posso mais lidar com isso sozinha. A operadora continuava comigo na linha. Dona Francisca, o delegado está quase chegando. Seu nome é Delegado Bruno. Ele é experiente em casos de fraude e documentos falsificados. Você vai estar bem. Enquanto isso, você poderia me dizer, esses documentos que sua filha mostrou, onde estão? Estão nas mãos dela. Respondi, olhando para Marisa, que estava agora sentada no banco, seus ombros tremendo de choro silencioso. Ela tem papéis que mostram que a casa foi vendida. Há uma assinatura falsificada que ela diz ser minha, mas não é. Não deixe que ninguém leve esses documentos, instruiu a operadora. O delegado vai precisar deles como prova. E Dona Francisca, você está em sua propriedade agora? Sim, respondi. Estou em frente à minha casa. Bem, a minha casa. Espero que continue sendo minha casa. Ninguém pode remover seus pertences sem sua autorização, explicou a operadora. Se esses homens continuarem a retirar suas coisas após você ter informado a polícia sobre a fraude, eles também podem ser acusados de cúmplice. Você poderia dizer para eles pararem? Eu me virei para aqueles 2 homens de uniforme que estavam carregando um guarda-roupa que havia pertencido a meu marido. Parem! Gritei. Parem de tirar minhas coisas daqui agora mesmo. Os 2 homens pararam na hora. Um deles, mais velho, com uns 60 e poucos anos, olhou para mim com confusão. Senhora, nós temos ordens da senhorita Marisa para fazer a mudança, disse ele apontando para Marisa, que estava ainda sentada no banco, completamente destruída. Bem, agora vocês têm ordens minhas para parar, respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. E em alguns minutos, vocês vão ter ordens da polícia também. Os homens trocaram olhares. O mais velho saiu para conferir com o caminhão, provavelmente para ver se havia alguém responsável que pudesse tomar uma decisão.
O mais jovem simplesmente ficou ali parado, segurando aquele guarda-roupa, sem saber se devia continuar ou não. A polícia está a apenas 2 minutos de distância, disse a operadora em meu ouvido. O delegado Bruno acaba de sair da delegacia. Você está fazendo a coisa certa, Dona Francisca. Mas enquanto eu ouvia essas palavras, enquanto eu ouvia as sirenes se aproximando, enquanto eu via minha filha desmontando completamente ao meu lado, eu não me sentia como se estivesse fazendo a coisa certa. Eu me sentia como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. As sirenes pararam na frente de minha casa e o delegado Bruno saiu primeiro do carro. Ele era um homem de uns 55 anos, com cabelos grisalhos, e aquele jeito calmo de quem havia lidado com centenas de situações difíceis na vida. 2 agentes saíram atrás dele, ambos observando a cena com atenção profissional. O primeiro lugar em que o delegado olhou foi para o caminhão de mudança, depois para Marisa, sentada naquele banco como uma boneca de pano. Depois para mim. Dona Francisca? Perguntou ele, chegando perto de mim com a mão estendida. Sou o delegado Bruno. Você foi quem fez a denúncia? Sim, fui eu, respondi, apertando sua mão. Ela era firme, profissional, reconfortante de alguma forma. Essa é minha filha, Marisa. Ela vendeu minha casa sem meu consentimento. Falsificou minha assinatura. O delegado se virou para o caminhão de mudança. Vocês, chamou ele, apontando para os 2 homens que ainda estavam lá parados. Vocês têm autorização por escrito da proprietária para fazer essa mudança? Não, senhor, respondeu o mais velho. Nós temos autorização da senhorita Marisa. Ela nos chamou e disse para fazer a mudança. Então parem agora, ordenou o delegado, sua voz firme, mas sem ser agressiva. Ninguém remove mais nada dessa casa até que a gente esclareça essa situação. Entendem? Os 2 homens acenaram e começaram a descarregar tudo que já havia sido colocado no caminhão, trazendo de volta para dentro da casa. Era como se a cena se estivesse revertendo, como se o tempo estivesse voltando para trás. O delegado se aproximou de mim. Dona Francisca, você teria os documentos que sua filha diz que você assinou? Aqueles que mostram a venda da casa? Marisa se levantou do banco. Delegado, eu posso explicar. Você pode explicar quando chegar na delegacia, cortou o delegado, seu tom deixando claro que não era uma sugestão. Por enquanto, gostaria de examinar esses documentos. Eu apontei para Marisa, que ainda segurava aquela pasta. O delegado a tomou de suas mãos com cuidado, como se estivesse lidando com provas de crime, porque era exatamente isso que era. Ele abriu a pasta e começou a examinar os documentos com atenção minuciosa. Seus olhos se movimentavam sobre cada página, cada número, cada assinatura. De vez em quando, ele erguia um documento para examiná-lo contra a luz, como se estivesse procurando por sinais de fraude. Dona Francisca, disse ele após alguns minutos, você poderia assinar algo para mim? Só para comparação? Ele me entregou um bloco de notas e uma caneta. Com as mãos ainda tremendo, eu escrevi meu nome inteiro. Francisca Maria da Silva. O jeito que eu sempre assinava desde que aprendera a escrever. O delegado comparou aquela assinatura com a que estava nos documentos. Seus olhos se estreitaram. Isso é muito interessante, murmurou ele. Muito interessante mesmo. Ele se virou para Marisa. Senhorita Marisa, essa assinatura que está aqui no documento de venda, é sua mãe que assinou? Marisa abriu a boca. Depois, a fechou. Abriu novamente. Eu acho que sim. Ela deve ter assinado. Eu pedi para ela assinar. Você pediria para ela assinar algo assim, sem explicar o que era? Perguntou o delegado, seu tom sugerindo que ele já sabia a resposta. Talvez, gaguejou Marisa. Eu não lembro muito bem. O delegado colocou os 2 documentos lado a lado, minha assinatura fresca no bloco de notas e a assinatura nos documentos de venda. Ele as examinou cuidadosamente e então olhou para mim. Dona Francisca, você reconhece essa assinatura como sendo sua? Eu olhei, e enquanto observava aquela caligrafia que era supostamente minha, eu via claramente as diferenças. A forma como as letras eram traçadas, o tamanho delas, a pressão da caneta, tudo era ligeiramente diferente. Alguém havia tentado copiar minha assinatura, e havia feito um trabalho razoável,
mas não era perfeito. Não, disse eu com toda a certeza. Essa não é minha assinatura. Aquela aqui... Apontei para aquela que eu havia acabado de fazer no bloco de notas. Essa é minha assinatura. O delegado assentiu lentamente, seus olhos fixos em Marisa agora. Senhorita Marisa, você está ciente de que falsificar um documento é crime? Que estelionato, vender propriedade que não é sua, é crime? Delegado, eu posso explicar. Começou Marisa novamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu fiz isso por uma razão. Eu estava em perigo. Minha mãe tem essa casa e eu precisava do dinheiro. Eu estava apenas tentando. Você estava tentando cometer fraude, completou o delegado, sua voz sem nenhuma simpatia agora. Você falsificou documentos. Você trabalhou com um comprador. Você tentou remover bens de uma propriedade que não era sua. Senhorita, isso é crime. Sério. Os dois agentes que haviam chegado com o delegado se aproximaram. Um deles retirou um par de algemas de seu cinto. Marisa da Silva, disse o delegado, lendo de um pequeno papel. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você em tribunal. Você tem direito a um advogado. Enquanto ele continuava a ler seus direitos, enquanto os agentes colocavam as algemas nos pulsos de minha filha, enquanto Marisa chorava descontroladamente, eu apenas fiquei ali, olhando para tudo aquilo. Minha casa ainda estava lá. Meus móveis ainda estavam lá, mas nada era mais como antes. Na delegacia, Marisa foi colocada em uma sala de interrogatório. Não era aquelas celas que a gente vê em filmes. Era uma sala cinzenta, com uma mesa de metal, 2 cadeiras e um espelho que ela provavelmente sabia que era de vidro falso, que as pessoas podiam observar do outro lado. O delegado Bruno entrou sozinho primeiro, sem os agentes. Sem ninguém além dele e de Marisa. Ele colocou um gravador na mesa e explicou que tudo o que seria dito seria registrado. Senhorita Marisa, começou ele, sua voz agora mais suave do que havia sido quando aprendeu. Eu gostaria que você me explicasse tudo, do começo. Por que você falsificou a assinatura de sua mãe? Por que você tentou vender a casa dela? Por alguns minutos, Marisa não disse nada. Apenas olhava para a mesa, seus ombros tremendo levemente. O delegado esperou. Ele era paciente de um jeito que a polícia nos filmes nunca é. Apenas esperou. E então, como se uma barragem tivesse se rompido, Marisa começou a falar. E não parou. Eu estou em dívida, confessou ela, sua voz tão baixa que o delegado precisou se inclinar para a frente para ouvir. Em muita dívida. Com pessoas que não brincam. Com agiotas. Que tipo de dívida? Perguntou o delegado, anotando em seu bloco de notas. Apostas, respondeu Marisa, e aquela palavra saiu como um veneno. Eu comecei apostando pequenas quantias, em cavalos, depois em casinos, depois online. Só que nunca eu ganhava. Sempre eu perdia. E a gente sabe como é. Quando você perde, você quer recuperar aquilo que perdeu. Então você aposta mais ainda. E perde ainda mais. Quanto você deve? Perguntou o delegado. 300 mil reais, respondeu Marisa. E quando ela disse esse número, o delegado ergueu suas sobrancelhas. Mas com os juros agora é mais. Muito mais. Esses caras, eles não cobram juros normais. Eles cobram juros de agiota. Juros que crescem a cada dia. E você achou que a solução era roubar a casa de sua mãe? Eu não ia chamar assim, respondeu Marisa defensivamente. Minha mãe tem 72 anos. Ela não precisa de uma casa grande. Um apartamento menor seria mais prático para ela. E o dinheiro da venda, com 450 mil, eu conseguiria pagar minha dívida. Conseguiria ficar limpa. Mas você falsificou documentos, observou o delegado. Você falsificou a assinatura de sua mãe. Isso vai além de roubo. Isso é estelionato. Fraude qualificada. Você sabia disso? Eu sabia que era crime, murmurou Marisa. Mas eu estava desesperada. Esses caras, delegado, eles não são as melhores pessoas. Eles ligavam para mim. Eles diziam que se eu não pagasse, eles iam fazer coisas ruins. Não só comigo, com meu filho, com minha mãe. O delegado se inclinou para trás em sua cadeira. Então você decidiu atacar sua mãe primeiro? Antes que eles tivessem a chance? Marisa não respondeu.
Apenas continuou olhando para a mesa, suas mãos tremendo na sua frente. Senhorita Marisa, eu preciso perguntar. Essa foi a primeira vez que você falsificou documentos? Essa foi a primeira vez que você tentou cometer estelionato? Marisa hesitou, e aquela hesitação disse tudo. Havia outras? Perguntou o delegado, seu tom mudando ligeiramente. Eu tentei antes, confessou Marisa, sua voz quebrando, com a casa do meu tio. Mas ele percebeu a tempo. Eu falsifiquei documentos para vender a casa dele também. Mas quando o cartório foi verificar a assinatura dele, perceberam que era falsa. Meu tio conseguiu parar a transação a tempo. Ele decidiu não me processar naquela época. Decidiu que eu precisava de ajuda, que eu era viciada e que precisava de tratamento. O delegado anotou tudo isso. E você procurou tratamento? Não, admitiu Marisa. Eu disse que ia procurar, mas não procurei. Continuei apostando. Continuei acumulando dívida. E quando isso não funcionou com seu tio, você decidiu tentar com sua mãe? Sim, sussurrou Marisa. Sim, eu fiz. O delegado pausou, observando Marisa cuidadosamente. Senhorita Marisa, com base nessa confissão, você está sendo acusada de fraude, falsificação de documentos e estelionato. Você compreende as implicações disso? Sim, respondeu Marisa, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Sim, eu compreendo. Você tem direito a um advogado, disse o delegado. Você pode optar por ter um advogado da Defensoria Pública ou contratar um particular. Você gostaria de exercer esse direito? Sim, murmurou Marisa. Sim, eu quero um advogado. Enquanto isso, eu estava na sala de espera da delegacia, esperando por informações sobre o que aconteceria com minha casa, com minha filha, com minha vida. E tudo o que eu podia pensar era em como a vida de uma pessoa pode desabar completamente em questão de horas. Como aquela menina que eu havia criado, que eu havia amado, que eu havia dado tudo, como ela havia se tornado alguém capaz de me roubar. A confissão de Marisa havia sido gravada. Havia agora provas sólidas, documentos falsificados, uma tentativa anterior de roubo de seu tio. Tudo reunido, tudo apontando para uma única conclusão. Marisa da Silva havia cometido crime, sérios crimes, e agora ela teria que lidar com as consequências. A ligação chegou para Carlos enquanto ele estava em seu escritório de advocacia, no 12º andar de um prédio comercial no centro da cidade. Era meu telefone tocando. Ele estava processando documentos para um cliente quando o celular da sua mãe, que ele reconheceu porque o número havia sido salvo em seu contato como mãe, começou a tocar. Oi, mãe. Atendeu ele, provavelmente esperando uma conversa rápida sobre algo simples. Mas o que ele ouviu foi minha voz, tremendo, explicando que havia acabado de sair de uma delegacia, que sua irmã havia sido presa, que ela havia falsificado documentos, que havia tentado vender minha casa. Houve silêncio do outro lado da linha por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O quê? Foi tudo o que Carlos conseguiu dizer. Mãe, repete isso de novo, lentamente. Enquanto eu contava da história do começo ao fim, enquanto explicava sobre o caminhão de mudança, sobre os documentos falsificados, sobre a confissão de Marisa à polícia, eu podia quase ouvir Carlos processando tudo aquilo em sua mente de advogado. Quando terminei, ele apenas disse: Fica aí, eu estou indo para a delegacia agora. 20 minutos depois, Carlos chegou. Ele apareceu naquela sala de espera da delegacia como um furacão, completamente fora de seu elemento de escritório sofisticado. Tinha suas pastas, seus documentos, aquele jeito de advogado que o tornava parecer maior do que realmente era. Mãe, disse ele, vindo direto em minha direção e me abraçando. Meu Deus, você está bem? Estou abalada, confessei. Mas estou bem fisicamente. Cadê Marisa? Perguntou ele. Na sala de interrogatório. Ela confessou tudo. Falsificação de documentos, estelionato, tudo. Carlos correu para a delegacia e, quando retornou, estava conversando com o delegado Bruno. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, mas sua voz era profissional, controlada.
Delegado, eu sou Carlos da Silva, advogado, disse ele estendendo a mão. Sou o filho da dona Francisca. Sou aqui para ajudar a garantir que os direitos da minha mãe sejam protegidos e que a transação fraudulenta seja completamente desfeita. Os dois homens conversaram por mais de 1 hora. Carlos examinou cada documento, cada falsificação, cada movimento que havia sido feito para tentar transferir a propriedade de minha casa para aquele senhor Rodolfo. E com cada documento que ele lia, seu rosto ficava mais enrugado, mais frustrado. Isso é muito sério, disse Carlos para o delegado. Não é só uma falsificação simples. Há envolvimento de um terceiro, esse comprador. Ele sabia que a assinatura era falsa? Ele participou da fraude conscientemente? Estamos investigando isso, respondeu o delegado. Por enquanto, estamos focando em sua irmã, que foi a pessoa que iniciou toda a fraude. Carlos virou para mim. Mãe, eu preciso que você assine alguns papéis, documentos que vão bloquear qualquer transação relacionada à sua propriedade. Vou enviar uma ordem para o cartório, informando que há um crime em andamento. Isso vai impedir que qualquer venda seja finalizada. Você consegue fazer isso? Perguntei, esperança começando a florir no meu peito. Sim, respondeu Carlos com determinação. E mais, vou atrás desse senhor Rodolfo também. Se ele sabia que a transação era fraudulenta e aceitou participar dela, ele também é cúmplice. Ele também cometeu crime. Carlos passou o resto da tarde naquela delegacia. Falou com o delegado, reuniu documentos, fez telefonemas para o cartório imobiliário, contactou seus colegas de escritório. Ele se movia com uma precisão que eu nunca havia visto nele antes. Era como se toda aquela frustração de ter uma irmã criminosa tivesse se transformado em combustível para proteger sua mãe. Quando saímos da delegacia naquela noite, Carlos tinha tudo organizado. A venda havia sido bloqueada. Não tinha mais um senhor Rodolfo esperando para assinar os papéis e levar minha casa. Aquele comprador havia recebido uma notificação de que havia uma investigação criminal envolvendo a propriedade e que qualquer transação estava suspensa. A casa é sua novamente, mãe, disse Carlos, colocando a mão nos meus ombros enquanto caminhávamos para o carro dele. Completamente sua, e ninguém vai conseguir tirá-la de você. Eu vou me certificar disso. Deitei minha cabeça no ombro dele. Esse filho advogado que havia chegado naquele dia de caos como um herói silencioso. E finalmente consegui chorar. Não de raiva ou de choque, mas de algo que era quase alívio. Minha casa estava segura. Minha propriedade estava protegida. E apesar de tudo que havia acontecido, havia alguém em minha família que estava determinado a defender meus direitos. Mas eu ainda não sabia, naquele momento, quanto de verdade ainda havia para descobrir. A notícia se espalhou pela família como fogo em palheta seca. Marisa havia sido presa. Francisco havia denunciado a filha à polícia. A casa havia sido salva. Tudo isso em um único dia. As primeiras reações chegaram via telefone e mensagens de texto. Tia Dália, irmã do meu falecido marido, ligou para dizer que Marisa sempre foi problemática e que eu havia feito a coisa certa ao denunciá-la. Primas distantes começaram a compartilhar a história em grupos de família, transformando meu trauma em fofoca de café. Mas nem todos viam as coisas daquela forma. O primo Raul, que havia visto Marisa crescer, que havia ido a seu casamento, que havia seguro seus filhos quando nasceram, ele me ligou com uma voz carregada de decepção. Mãe, digo, tia Francisca. Ele começou, claramente desconfortável. Eu ouvi o que aconteceu. E eu entendo que Marisa cometeu um erro grave. Mas ela é sua filha. Você não poderia ter apenas conversado com ela? Resolvido isso em família? Em família? Repetir, minha voz subindo. Raul, ela falsificou minha assinatura. Ela tentou roubar a minha casa. Isso não é um erro. Isso é crime. Sim, mas denunciar para a polícia? Aquilo vai destruir a vida dela. Vai ficar com uma ficha criminal. Vai ter dificuldade para conseguir emprego. Deveria ter pensado nisso antes de cometer fraude. Respondi, e desliguei o telefone. Não era só Raul. Meu sobrinho Pedro também apareceu na minha casa naquela semana, com uma expressão de preocupação no rosto, que parecia mais com desaprovação.
Tia, todo mundo está comentando, disse ele, entrando em minha sala como se tivesse sido convidado. Você realmente tinha que envolver a polícia? Você sabe como Marisa está se sentindo? Como ela está se sentindo? Repetir, mal conseguindo acreditar nas palavras que estavam saindo de sua boca. Pedro, ela é criminosa. Ela cometeu crimes contra mim. Você acha que devo me preocupar com os sentimentos dela? Não é isso que estou dizendo, respondeu Pedro, recuando um pouco. Estou dizendo que talvez houvesse outras formas de resolver. Que outras formas? Perguntei. Deixar que ela completasse a fraude? Deixar que ela roubasse minha casa? E depois, talvez roubasse de outro? Porque aparentemente ela já havia tentado roubar a casa do tio dela também. Pedro não tinha resposta para isso. Mas então Tiago chegou. Meu neto, filho de Marisa, ele tinha 25 anos. Trabalhava como engenheiro. Era alguém que eu raramente via porque estava sempre ocupado com sua vida. Mas naquela quinta-feira à noite, ele simplesmente apareceu na minha porta com uma caixa de chocolates, meus favoritos, e um abraço que durou mais tempo do que abraços normalmente duram. Vó, disse ele, e havia algo genuíno em sua voz que me fez chorar um pouco. Eu quero que você saiba que eu estou do seu lado. Nós nos sentamos na sala, e Tiago me contou sobre sua perspectiva. Como havia descoberto sobre a dívida de sua mãe através de mensagens que havia visto em seu telefone. Como havia tentado falar com ela sobre isso, mas ela havia negado. Como havia estado preocupado porque conhecia o tipo de gente que ela devia dinheiro. Vó, esses caras que ela devia, eles são perigosos, explicou Tiago, sua voz séria, além de seus 25 anos. Eles não brincam. Quando o delegado me entrevistou, porque aparentemente eu também sou testemunha de algo, ele me disse que esses agiotas já haviam ameaçado outras pessoas. Uma pessoa até perdeu a vida porque não conseguiu pagar. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Eu quero dizer que mamãe pode ter cometido um crime grave, disse Tiago com cuidado. Mas ela também era uma vítima. Ela estava desesperada. Mas vó, você fez a coisa certa ao denunciar. Porque se você não tivesse denunciado, ela teria vendido a sua casa. Depois, os caras ainda cobrariam dela. Porque não era só 300 mil. Eram 300 mil mais juros, mais ameaças, mais violência. Nós conversamos por horas. Tiago me fez ver as coisas sob um ângulo que eu não havia considerado. Que Marisa era simultaneamente uma criminosa e uma vítima. Que ela havia cometido um crime grave. Mas havia feito isso porque estava sendo pressionada por pessoas perigosas. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei a Tiago. Ela tem um julgamento marcado. Ela pode pegar até 5 anos de prisão por fraude qualificada. Devo retirar a denúncia? Tiago respirou fundo. Não, vó. Você não deveria retirar. Porque se retirar, os agiotas vão achar que mamãe tem dinheiro novamente. Porque você teria que ter ganho dinheiro de você para fazê-los desistir. E isso continuaria o ciclo. Não, vó. A melhor coisa que pode acontecer para a mamãe agora é ela ficar na prisão por um tempo. Pagar sua dívida com a justiça. E quando sair, ela pode procurar ajuda para o vício dela em apostas. Pode começar de novo. Aquele menino, aquele neto que eu mal conhecia, havia entendido algo que a maioria da família não havia entendido. Que às vezes, o amor significava deixar alguém enfrentar as consequências de seus atos. Que às vezes, permitir que alguém fosse processado era um ato de compaixão. Naquela noite, quando Tiago saiu de minha casa, eu finalmente havia tomado minha decisão. Não ia retirar a denúncia. Ia deixar o processo jurídico continuar. Porque Marisa precisava enfrentar o que havia feito. E talvez, apenas talvez, o tempo na prisão seria o que ela precisava para finalmente procurar ajuda com seu vício. Mas isso não significava que o processo seria fácil. A audiência foi marcada para 3 meses depois da denúncia. 3 meses de incerteza. 3 meses de Marisa na prisão provisória enquanto aguardava julgamento. 3 meses de investigação policial que revelou coisas muito piores do que eu havia imaginado inicialmente. O delegado Bruno me chamou à delegacia uma semana antes do julgamento.
Tinha documentos para me mostrar. Papéis que ele havia encontrado durante uma busca mais profunda nos registros financeiros de Marisa. Dona Francisca, começou ele, colocando diversos documentos sobre a mesa. Durante a investigação, descobrimos que há muito mais do que apenas a tentativa de venda de sua casa. Meu coração disparou. Como assim? Sua filha falsificou empréstimos em seu nome, explicou o delegado, apontando para diversos documentos. Ela foi a 3 bancos diferentes e solicitou empréstimos pessoais usando sua identidade. Forjou sua assinatura, forjou sua renda declarada. Tudo isso. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Quanto? Mais de R$200 mil em empréstimos que você tecnicamente é responsável por pagar, mas dos quais sua filha sacou o dinheiro, respondeu o delegado, folheando os papéis. Felizmente, conseguimos rastrear a maioria dessas transações e mostrar que não foi você quem sacou o dinheiro. Mas isso é fraude grave, falsificação de identidade, estelionato qualificado. Carlos estava comigo naquela reunião, porque agora ele insistia em vir a tudo relacionado ao caso. Seu rosto ficou branco quando o delegado terminou de falar. Delegado, você está dizendo que minha irmã falsificou a identidade da minha mãe e tirou dinheiro de bancos em seu nome? Perguntou Carlos, seu tom de advogado ativado. Exatamente, confirmou o delegado. E há mais. Descobrimos também que ela havia tentado fazer isso com seu tio também, com o seu pai, tecnicamente. Ela falsificou documentos em nome dele também, solicitando empréstimos, mas seu tio percebeu a tempo e conseguiu bloquear tudo antes que fosse finalizado. Naquela tarde, quando saímos da delegacia, Carlos me levou para tomar um café. Nós nos sentamos em um pequeno café perto do escritório dele, e ele começou a me contar sobre tudo o que havia descoberto durante sua própria investigação como advogado. Mãe, disse Carlos, e havia algo em sua voz que me deixou em alerta. Eu preciso te contar algo. Algo que você não vai gostar. O quê? Perguntei, já sentindo aquela sensação familiar de que algo ruim estava vindo. Eu sabia, confessou Carlos, seus olhos não conseguindo me encarar. Eu sabia que Marisa estava tendo problemas com dívidas. Ela me pediu ajuda há meses. Me pediu dinheiro. Eu recusei porque estava ocupado com meus casos no escritório. Pensei que era apenas uma situação temporária. Eu apenas o observei em silêncio. Depois, quando você me chamou dizendo que ela havia tentado vender sua casa, tudo começou a fazer sentido, continuou Carlos. E eu deveria ter denunciado ela também naquela época. Ou pelo menos, deveria ter avisado você. Mas eu estava com medo. Medo do escândalo. Medo de ter minha irmã presa. Então eu simplesmente ignorei. Carlos, disse eu lentamente. Você estava ciente de que ela havia cometido crimes e não me avisou? Não dessa forma, respondeu ele rapidamente. Eu não sabia dos detalhes. Eu não sabia sobre os documentos falsificados ou sobre os empréstimos fraudulentos. Eu apenas sabia que ela estava desesperada e em dívida com pessoas perigosas. Naquela noite, fiquei em casa, pensando sobre essa revelação, sobre como meu filho, um advogado, havia conhecimento de atividades criminosas e havia escolhido não fazer nada. Não era complô tudo. Não era participação ativa. Mas era complacência. E complacência era também uma forma de culpa. 3 dias depois, recebi uma ligação da promotoria. Marisa havia aceito um acordo. Em vez de ir a julgamento, ela aceitava a condenação. 2 anos de prisão por fraude qualificada. Mais 6 meses por falsificação de documentos. 2 anos e meio no total. E eu, como a vítima, poderia escolher se participaria da sentença ou não. Na manhã do julgamento, eu fui. Senti que devia ir. Vi minha filha de novo. Aquela mulher que havia falsificado minha assinatura, que havia tentado me roubar, que havia colocado minha vida de ponta cabeça. Você tem algo a dizer, Dona Francisca? Perguntou o juiz, me oferecendo a oportunidade de falar antes da sentença. Eu me levantei. Caminhei até o microfone e olhei para Marisa. Minha filha cometeu crimes graves contra mim, disse eu, minha voz firme. Ela falsificou documentos. Ela tentou me roubar. Ela me colocou em perigo. E eu denunciei porque não podia permitir que ela continuasse fazendo isso. Não só comigo,
mas com outras pessoas também. Mas ela é ainda minha filha. E eu espero que durante o tempo que ficar na prisão, ela procure ajuda para seu vício em apostas. Que ela use esse tempo para se reconectar com quem ela realmente é. O juiz condenou Marisa. 2 anos e meio de prisão. Ela seria levada embora naquela mesma tarde. Quando saí do tribunal, Carlos estava esperando por mim. Você foi brava lá dentro, mãe, disse ele. Alguém precisava ser, respondi. E você? Você também precisa pensar seriamente sobre suas responsabilidades, como advogado e como meu filho. A semana depois do julgamento foi tensa. Marisa estava na prisão. Os documentos de minha casa haviam sido completamente protegidos legalmente. Mas havia ainda algo pendente entre Carlos e eu, que não havia sido totalmente resolvido. Ele continuava vindo para me visitar, oferecendo ajuda com documentos legais, tentando ser o filho atencioso que eu sempre havia pensado que ele era. Mas agora, cada vez que o via, eu pensava na mesma coisa. Você sabia, e não fez nada. Finalmente, uma semana depois, convidei Carlos para almoçar em minha casa. Nós comemos em silêncio, aquele silêncio desconfortável que é pior do que qualquer discussão. Quando terminamos, pedi para ele se sentar na sala comigo. Carlos, preciso que você me explique algo. Comecei, minha voz calma, mas firme. Você conhecia sobre os problemas de Marisa há quanto tempo, exatamente? Carlos respirou fundo. Mãe, eu já expliquei isso. Não, você explicou parcialmente. Interrompi. Você me disse que ela te pediu dinheiro e você recusou. Mas isso foi a primeira vez? Ou houve outras vezes? Houve outras vezes, admitiu Carlos lentamente. Ela me pediu ajuda umas 6 vezes, talvez? Ao longo de 6 meses. Meu coração acelerou. 6 vezes? Carlos, 6 vezes em 6 meses. E você nunca pensou em avisar sua mãe? Nunca pensou em avisar o delegado? Nunca pensou em fazer algo? Mãe, eu estava ocupado no escritório, respondeu Carlos, e aquelas palavras foram como uma facada. Eu estava trabalhando em casos importantes. Eu simplesmente não tinha tempo para lidar com os problemas de Marisa. Não tinha tempo? Repetir, minha voz subindo. Carlos, sua irmã era uma criminosa em potencial. Estava acumulando dívida com agiotas. E você, um advogado, alguém que entende lei, alguém que deveria saber melhor, você apenas ignorou? Eu não sabia que ela iria fazer algo tão extremo, respondeu Carlos defensivamente. Eu não sabia que ela tentaria vender sua casa. Então você sabia de outras atividades criminosas, mas pensou que aquilo era aceitável? Perguntei, não conseguindo esconder minha decepção. Carlos, você é um advogado. Você jura cumprir a lei. E aqui você estava, conhecendo de atividades criminosas de sua irmã e simplesmente deixando passar. Carlos se levantou, começando a andar pela sala, seu rosto vermelho de emoção. Você acha que eu queria isso? Você acha que era fácil para mim saber que minha irmã estava em problemas e não fazer nada? Exatamente, disse eu, também me levantando. Era fácil. Era fácil ignorar porque você tinha sua vida confortável, seu escritório bonito, seus casos importantes, sua carreira em ascensão. E sua irmã era apenas um incômodo que você podia deixar de lado. Não é justo você falar assim, respondeu Carlos, sua voz tremendo. Eu tentei ajudá-la quando pude. Você recusou ajudá-la, corrigi eu. Ela pediu dinheiro. Você disse não. Ela pediu novamente. Você disse não novamente. E depois, quando tudo explodiu, você apareceu como o herói que ajuda a mãe. Muito conveniente, Carlos. Houve silêncio. Um silêncio que era mais estrondoso do que qualquer grito. Você quer que eu faça o quê? Perguntou Carlos finalmente. Sua voz pequena agora. Você quer que eu me entregue à polícia também? Não, respondeu eu. E foi aquela palavra que mais o machucou do que qualquer coisa que eu tivesse dito até aquele momento. Você não cometeu um crime, Carlos. Você cometeu algo pior. Você escolheu não se importar. Escolheu sua carreira sobre sua família. Escolheu o conforto sobre a responsabilidade. Carlos se sentou novamente no sofá,
sua cabeça entre as mãos. O que você quer de mim? Quero que você entenda, disse eu, sentando-me também, mas deixando uma distância entre nós. Quero que você entenda que cada decisão que tomamos tem consequências. Que ignorar um problema não faz com que ele desapareça. Ele apenas cresce. Se você tivesse vindo até mim há 6 meses e dito, mãe, Marisa está em problemas, tudo isso poderia ter sido prevenido. Talvez, murmurou Carlos. Ou talvez nada tivesse mudado. Talvez não, concordei. Mas pelo menos você teria feito sua parte. Pelo menos você teria tentado. Então o que significa isso? Perguntou Carlos, seus olhos finalmente me encarando. Você não quer mais que eu seja seu filho? Significa? Respondi cuidadosamente. Que você precisa mudar. Você precisa entender que ser advogado, ser bem-sucedido, ter dinheiro, nada disso importa se você pisar em sua própria família para alcançar isso. Você precisa estar disposto a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Eu posso fazer isso, disse Carlos, e havia desespero em sua voz. Eu posso mudar. Eu posso ser melhor. Talvez você possa, respondi, mas você vai ter que provar isso com ações, não com palavras. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Naquela noite, Carlos saiu de minha casa de um jeito diferente. Não como o advogado bem-sucedido, não como o filho que estava ajudando a mãe, mas como um homem que havia finalmente entendido que suas escolhas tinham significado, que seu silêncio tinha significado, e talvez, apenas talvez, ele poderia começar a mudar. 3 meses depois da condenação de Marisa, estou em um escritório, não o de Carlos, mas o de um advogado independente chamado Dr. Roberto Mendes. Ele é especializado em proteção de patrimônio, em garantir que as pessoas idosas não sejam vítimas de fraude familiar novamente. Dona Francisca, você tem certeza sobre isso? Perguntou o Dr. Mendes, folheando os documentos do meu testamento que eu havia preparado durante 40 anos. Remover seus filhos completamente da herança é uma decisão muito grave. Tenho certeza, respondi. Marisa cometeu crimes contra mim. Carlos conhecia desses crimes e não fez nada. Eu não posso deixar meu patrimônio para pessoas que tiveram a oportunidade de me proteger e escolheram não fazer. Dr. Mendes ajustou seus óculos. E quanto a Tiago? Você tem certeza que quer deixar tudo para ele? Completamente seguro, disse eu. Tiago foi a única pessoa da minha família que colocou os meus direitos e segurança acima de tudo. Ele apoiou minha decisão de processar sua própria mãe porque sabia que era a coisa certa a fazer. Naquela tarde, assinei novos documentos. Meu testamento foi completamente reescrito. Tudo que eu possuía, a casa, minhas economias, meus bens, agora seria deixado para Tiago. Não havia exceção. Não havia, e se Marisa se arrepender? Não havia, talvez Carlos mude de ideia. Era absolutamente claro e irrevogável. Mas isso não era tudo. Dr. Mendes havia me recomendado uma série de proteções adicionais. Primeiro, congelei meus empréstimos. Aqueles que Marisa havia falsificado em meu nome, conseguimos provar que não haviam sido contraídos legitimamente, e os bancos concordaram em cancelá-los. Mas para garantir que isso nunca acontecesse novamente, coloquei alertas em todas as minhas contas. Se alguém tentasse abrir um novo empréstimo em meu nome, eu seria notificado imediatamente. Segundo, criei uma procuração limitada apenas para Tiago. Se chegasse o tempo em que eu não pudesse mais cuidar dos meus próprios assuntos, apenas ele poderia fazer isso. Não Carlos. Não qualquer outro membro da família. Apenas Tiago, que havia provado ser confiável. Terceiro, e mais importante, doutor. Mendes entrou em contato com a polícia sobre algo que havia sido descoberto durante a investigação de Marisa. Havia outras vítimas. Dona Francisca, me disse Dr. Mendes uma semana depois. A polícia descobriu que sua filha havia tentado fazer exatamente o que fez com você em pelo menos 3 outros casos. 3 outras mães. Uma delas conseguiu perceber a fraude a tempo. As outras 2 não foram tão sortudas. Meu coração afundou. Quer dizer que havia outras pessoas? Sim, confirmou o doutor. Mendes, a mãe do seu ex-marido,
uma mulher de 78 anos, Marisa conseguiu vender a casa dela. A mulher está agora vivendo em um apartamento alugado, enquanto Marisa recebeu o dinheiro da venda. A outra mulher, uma tia distante de 80 anos, estava no processo de ter sua casa vendida quando percebeu. Eu peguei o telefone e liguei para o delegado Bruno. Contei a ele sobre as outras vítimas, sobre como aquilo não era apenas um crime isolado, mas um padrão. Um padrão de exploração sistemática de mulheres idosas. Dona Francisca, disse o delegado após uma longa conversa, isso muda as coisas. Isso transforma o que parecia ser um crime de oportunidade em algo mais sério. Vamos iniciar investigações com as outras vítimas. E essa informação será apresentada ao tribunal. Pode resultar em uma sentença mais severa para sua filha. Quando desliguei, me senti de forma estranha. Não era satisfação. Não era vingança. Era simplesmente alívio. Relief de que Marisa seria levada ainda mais a sério, de que ela não poderia continuar este padrão de exploração quando saísse da prisão. Na semana seguinte, fui até a casa daquela mulher de 78 anos, a ex-sogra do meu falecido marido. Ela estava amargurada, destroçada, vivendo em um apartamento que não era seu, em uma situação criada pela minha filha. Você fez a coisa certa ao denunciar, disse ela, apertando minha mão. Se você não tivesse denunciado, Marisa estaria livre agora, procurando por sua próxima vítima. Dr. Mendes havia me ajudado a não apenas proteger meus bens, mas também a criar uma documentação de toda a fraude, toda a falsificação, toda a exploração. Documentação essa que estava sendo usada agora pela polícia para construir um caso ainda mais forte. E então, um mês depois, recebi uma ligação. Era a promotoria. Marisa havia sido acusada de fraude adicional contra outras vítimas. Sua sentença havia sido aumentada. De 2 anos e meio, ela agora enfrentava 5 anos de prisão. Quando desliguei o telefone, eu não senti alegria. Mas senti que a justiça estava sendo feita. Que minhas ações não haviam apenas me protegido, mas haviam protegido outras mulheres também. Naquela noite, sentei em minha varanda com uma xícara de chá, olhando para minha casa que quase havia sido roubada. Minha casa que agora estava legal e permanentemente protegida. E entendi que proteção não era apenas sobre documentos ou senhas ou procurações. Proteção era sobre estar disposta a tomar as decisões difíceis. Era sobre estar disposta a processar sua própria filha se necessário. Era sobre estabelecer limites que não poderiam ser violados. E eu havia aprendido essa lição de uma forma que eu nunca esqueceria. 1 ano havia se passado desde aquele dia em que voltei da consulta médica e encontrei um caminhão de mudança na porta de minha casa. 12 meses. 365 dias, em que minha vida havia sido completamente transformada. Não apenas pelos eventos traumáticos que havia vivido, mas pela pessoa em que eu havia me tornado ao longo do caminho. Minha casa continuava sendo minha. Aquele lugar que meu marido e eu havíamos escolhido juntos, onde havíamos criado nossos filhos, onde tínhamos construído uma vida, ele ainda estava de pé, com minhas coisas dentro, protegido por todas as camadas de segurança legal que Dr. Mendes havia colocado em lugar. Tinha havido mudanças, claro. Carlos começou terapia. Não porque eu o obrigara, mas porque ele havia finalmente entendido que sua complacência havia tido um preço. Ele visitava menos frequentemente agora, mas quando vinha, era diferente. Era mais honesto. Menos sobre ser o filho perfeito e mais sobre realmente estar presente. Havia oferecido para pagar as despesas legais de tudo isso, uma oferta que eu havia aceitado. Não era perdão. Ainda havia muito que precisava ser reparado entre nós. Mas era um começo. Marisa continuava na prisão. 5 anos. Ela havia apelado da sentença, é claro, mas o tribunal havia mantido a condenação. Recebi uma carta dela uma vez, pedindo desculpas, dizendo que estava em um programa de tratamento para vício em apostas dentro da prisão. Eu havia lido a carta, guardado-a em uma gaveta, e não havia respondido. Talvez um dia eu conseguisse encontrar perdão para ela. Talvez. Mas aquele dia ainda não havia chegado. Mas a verdadeira mudança em minha vida havia vindo através de Tiago. Meu neto virava a esquina praticamente todos os finais de semana agora. Vinha almoçar comigo,
trazendo sua namorada para conhecer minha casa, para ouvir histórias sobre sua família. Ele tinha se tornado, de certa forma, a família que eu realmente tinha. Não por obrigação, mas por escolha genuína. Vó, como você está? Perguntou ele certa tarde de sábado, chegando com um bolo de chocolate que ele mesmo havia feito. Tiago havia descoberto uma paixão por culinária durante esse último ano. Algo que ele havia herdado de mim, imagino. Estou bem, querido, respondi, abraçando-o. Muito bem mesmo. Nós conversamos por horas, como tínhamos feito praticamente todo fim de semana desde que tudo havia acontecido. Ele me contava sobre o trabalho como engenheiro, sobre sua namorada, sobre seus sonhos de viajar pela Europa daqui a alguns anos. E eu contava a ele sobre minha vida, sobre os livros que eu estava lendo, sobre as plantas que havia começado a cultivar, sobre as pequenas coisas que me faziam feliz. Vó, eu queria te contar algo, disse Tiago uma tarde, e havia nervosismo em sua voz. Eu estava pensando, depois que você partir, quando chegar aquele dia, eu gostaria muito de morar aqui, nessa casa, talvez com minha namorada, talvez criando meus filhos aqui, continuando com o que você e o vovô construíram. Eu senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Você realmente quer isso? Sim, disse Tiago firmemente. Porque essa casa não é apenas uma propriedade, vó. Essa casa é história, é memória, é você. E eu quero preservar isso. Naquela noite, após Tiago ir embora, eu revisitei meu testamento com o Dr. Mendes. Confirmei que sim, tudo iria para Tiago. Mas agora com uma cláusula adicional, que a casa precisaria ser preservada como estava, como memória da minha vida e do meu legado. Os documentos legais que cercavam minha propriedade agora eram tão complexos quanto os de qualquer empresa multinacional. Havia procurações. Havia alertas de fraude. Havia proteções contra qualquer tentativa futura de alguém com más intenções de explorar uma mulher idosa através de falsificação de documentos ou fraude. Eu havia me tornado, de alguma forma, um símbolo. Não intencionalmente, mas muitas mulheres idosas começaram a procurar meu advogado, Dr. Mendes, pedindo ajuda para estabelecer as mesmas proteções que eu havia estabelecido. Histórias de filhos e filhas ingratos espalhavam-se, e minha história, a história de uma mulher que havia enfrentado sua filha, que havia processado-a, que havia recusado ser vítima, inspirava outras a fazerem o mesmo. Em meu aniversário de 73 anos, Tiago organizou uma pequena festa em minha casa. Foram apenas alguns amigos próximos, vizinhos que eu havia conhecido nos últimos anos, pessoas do grupo de caminhada que Carlos havia frequentado comigo 1 ou 2 vezes, em uma tentativa de se reconectar, e Dr. Mendes, que havia se tornado algo como um amigo durante este processo. Você sabe, disse Dr. Mendes durante o jantar, em toda a minha carreira, poucas pessoas têm a coragem de fazer o que você fez, Dona Francisca. Processar sua própria filha, estabelecer proteções contra sua própria família. A maioria das pessoas teria permitido que isso acontecesse silenciosamente. Teria absorvido a fraude como um fardo familiar. Talvez, respondi. Mas eu entendi que proteção e justiça são formas de amor. Que ao processar Marisa, ao estabelecer essas proteções, eu não era uma mãe cruel ou uma pessoa amarga. Eu era alguém que entendia que alguns atos precisam ter consequências. Que o amor verdadeiro, às vezes, significa deixar as pessoas enfrentarem o que fizeram. Naquela noite, enquanto meus convidados partiam e Tiago me ajudava a limpar a cozinha, eu olhei em volta de minha casa. Cada cômodo, cada móvel, cada fotografia nas paredes. Tudo era meu, de verdade, protegido não por falta de confiança na família, mas por conhecimento de que proteção era necessária. Aos 73 anos, eu havia aprendido que ser velha não significava ser frágil, que ser mãe não significava tolerar traição, que ser avó não significava ceder à manipulação, que ser mulher nesta idade significava finalmente ter permissão para se proteger, para dizer não, para escolher quem merecia estar em minha vida e quem não. Minha casa estava segura. Meus bens estavam protegidos.
Minha herança iria para alguém que realmente me amava. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormia tranquila, sabendo que ninguém conseguiria me roubar novamente.